Oi pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo. Na verdade eu pretendo gravar vários outros vídeos contando mensagens e experiências que eu tenho vivido, compartilhando um pouco das coisas que Deus tem feito na minha vida, porque eu penso que se a gente compartilhar com as pessoas, talvez a gente consiga ajudar outras pessoas com coisas que talvez elas estejam passando, que seja a mesma situação. E eu penso também que se você vive algumas alegrias, você tem que compartilhar essas alegrias com outras pessoas. E se você aprende algumas lições nos momentos de tristeza, eu acho que isso é muito válido também, um momento em que você compartilha com alguém e ajuda essa pessoa que também está passando pelo mesmo problema. Ou você deixa uma mensagem para a pessoa já saber, nossa, ela passou por isso e tal. Mas, de qualquer forma, eu espero que essas pequenas mensagens sirvam para vocês que estão assistindo, essas mensagens sejam boas, que esse momento de compartilhamento que eu vou fazer com vocês seja um momento bom para as nossas vidas. O que eu quero compartilhar hoje, na verdade, é sobre as mudanças de Deus. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas diferentes. Né? Eu gosto de cidades diferentes, de ambientes diferentes, de lugares diferentes, de roupas diferentes. Eu gosto de comida diferente, eu amo experimentar coisas diferentes. E eu sou uma pessoa que eu visto vários estilos de roupa, eu gosto de ir em vários lugares diferentes, de estudar coisas que não tem nada a ver umas com as outras. Então, assim, eu gosto de muita coisa diferente. E às vezes eu sinto que na minha vida algumas situações aconteceram onde eu comecei a me encaixar em um ambiente, comecei a me sentir firme quando Deus muda tudo e fala agora é uma outra história. Não uma outra história. Quando eu me sinto firme e Deus fala agora é um novo tempo, agora é um momento novo, né, para a sua vida. E é um pouco difícil aceitar essas mudanças de Deus, é um pouco difícil entender, porque nos momentos onde a gente se sente bem em algum lugar, ou quando a gente tem uma dificuldade para se adaptar em algum lugar e a gente consegue se adaptar, o Senhor vem e muda e traz algo novo, você pensa, por quê? Eu demorei tanto para conseguir me adaptar e por que agora Deus faz isso? E o que Deus tem falado ao meu coração é porque não é tempo de pensar o porquê as coisas acontecem. Não é tempo de perder tempo pensando o porquê a vida é assim. O porquê as mudanças acontecem. O porquê Deus quer que as mudanças aconteçam. O importante é confiar e você acreditar que a direção que você está seguindo é uma boa direção. É uma direção que vai te levar para um lugar bom. É uma direção que vai te fazer crescer, que vai te fazer amadurecer. Né? E Deus tem me falado muito isso, porque eu, apesar de gostar de coisas diferentes, de lugares diferentes, eu tenho uma dificuldade, e talvez não seja uma dificuldade só minha, talvez muitas pessoas tenham essa dificuldade, porque com muitas pessoas que eu converso, as pessoas me falam, nossa Bruna, você até que se adaptou bem com a sua mudança de uma cidade de praia, uma cidade menor para uma cidade grande, né? E algumas outras pessoas já chegaram para mim e falaram assim, Bruna, como que você conseguiu se adaptar? Como que você conseguiu viver, passar por todas essas mudanças tão radicais assim? E nas conversas eu falava assim, gente, é engraçado porque algumas pessoas olham para mim e pensam que foi uma mudança totalmente confortável. E não foi, né? Sinceramente foi uma mudança que mexeu muito comigo, né? Com o meu coração, com a minha maneira de pensar, com a minha intimidade com Deus. Mexeu em muitas áreas, né? Mexeu com o meu físico, com a minha disposição, mexeu com tudo. Então, as pessoas às vezes têm algumas visões e elas não sabem exatamente o que se passa e o que acontece até que a gente passe por uma situação assim, né? Pra gente poder entender. Mas o que eu quero compartilhar aqui é, independente se você está passando por alguma mudança, se Deus está te tirando de algum lugar e te colocando em outro lugar, o que eu quero compartilhar aqui é pra gente se lembrar de que a vontade dele é realmente boa, perfeita e agradável, por mais que na nossa cabeça a gente comece a se questionar por que isso, por que aquilo, eu gostava daquele lugar, agora eu vou ter que ir para outro lugar, eu gostava de fazer isso, agora eu vou ter que fazer outra coisa.
alguns momentos nessa mudança a gente chega a pensar, será que vale a pena? Será que essa decisão que eu estou fazendo é a melhor decisão? A gente começa a ficar um pouco inseguro das nossas decisões, a gente começa a ficar um pouco com medo, porque quando o Senhor está na direção, quando Ele está no controle, Ele tira a gente de algum lugar para fazer uma mudança, a gente não enxerga mais nada. Parece que a gente tinha um caminho todo traçado pela frente. E aí, a partir do momento que o Senhor te tira de um lugar para fazer algo na sua vida, parece que você não enxerga mais nada. Você não consegue ver mais aqueles seus planos lá na frente que você enxergava. Parece que tudo tampa e você só consegue ouvir o Senhor e falar, Deus, eu preciso ir, só que eu preciso de força. Senhor, eu preciso acreditar que o passo que eu tô dando é o passo certo. E é nítido, falando aqui pra vocês, e é nítido em momentos que eu passei, de que esse momento onde Deus te tira de um lugar para te colocar no outro e você não enxerga mais nada, é o momento certo para você olhar para Deus e falar, Senhor, agora sou eu e o Senhor. O que eu tenho que fazer agora? O que o Senhor quer falar comigo? Então esse momento é para o Senhor falar ao nosso coração. É o momento em que Ele vai te direcionar, é o momento que você não vai precisar ouvir, não vai precisar colocar no papel, é o momento mais importante para você saber qual é a vontade de Deus. Então o que eu tenho para falar é mais ou menos isso, e eu quero deixar 2 versículos para vocês. O primeiro tá lá em Filipenses 2, que fala, eu lembrei desses versículos, eu estava lendo a Bíblia e aí me vieram na cabeça esse, depois eu fui procurar o outro, que é o outro livro que eu vou ler. Aqui em Filipenses 2 fala, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Talvez você já tenha ouvido esse versículo, talvez ele já tenha feito parte da sua vida em várias outras situações, mas é muito claro a gente ver que o Senhor, Ele tem um plano para a nossa vida, né? Ele não está deixando e as coisas estão acontecendo por acaso, não. Já ouviu aquele, não sei se você já ouviu, mas isso é uma coisa que ficou na minha cabeça desde criança, que nenhuma folha cai da árvore, eu acho que isso não é um versículo, pelo menos eu nunca achei. Nenhuma folha cai da árvore, né, sem que Deus permita. Uma maneira de poder explicar o quanto o Senhor está no controle das coisas, né? Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho, Ele sabe quantas estrelas tem no céu, Ele sabe quantos grãos de areia existem no mar, né? Então, se Ele sabe realmente de todas as coisas, o que nós precisamos hoje é confiar de que essas mudanças são mudanças para o nosso crescimento, né? É nessas mudanças onde o Senhor vai mexer naquilo que Ele quer melhorar no nosso coração. Se a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente precisa passar por algumas situações, né? Aqui ele fala que é Ele que opera em vós, tanto querer como efetuar. A vontade que nós temos de buscar Ele, até é Ele mesmo que coloca no nosso coração, né? E é Ele que vai fazer as coisas na nossa vida, é Ele que vai permitir que as coisas aconteçam, é Ele que vai abrir as portas que precisam ser abertas, é Ele que vai fechar as portas que precisam ser fechadas, né? Então nós precisamos confiar nesse momento onde Deus tira a gente de um lugar e coloca a gente em outro lugar e fala, confia. Agora é um tempo de mudança, e você fala, mais um tempo de mudança. Eu falo isso porque na minha vida o Senhor mexe muito comigo em relação a essa área de mudança. Parece que quando eu começo a me adaptar em um lugar, o Senhor me tira e me leva para um outro lugar. Né? Eu digo isso em pequenas áreas e em grandes áreas, né? É em trabalho, é em ministério, é em igreja, é em cidade, é em amizades, é em grupos, são em várias situações. Parece que quando eu começo, é em casa, quantas casas que eu já não morei aqui em Belo Horizonte? Quantas pessoas eu já não fiquei no mesmo ambiente, depois tive que trocar, me adaptar com outras pessoas, e depois mudar de república e ir para uma outra república com outras pessoas. E isso mexe muito com o nosso coração, e é o nosso coração que precisa ser mudado. É o nosso coração que precisa ser moldado também, né? E eu acho que essas mudanças, elas valem para isso,
sabe? Para o nosso crescimento, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente aprender a valorizar as coisas, para a gente aprender a confiar no Senhor. Porque esse é o momento onde os nossos planos são quebrados e o Senhor mostra um novo caminho. O Senhor mostra um novo jeito de olhar a vida, né? O outro versículo, ele tá lá em Hebreus 13, 21. Para mim, ele completa, ele faz ligação com esse versículo que eu acabei de ler, né? Que tá lá em Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E aí, lá em Hebreus 13 fala, 13, 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para que fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja glória para todo sempre. Amém. Então Ele coloca a vontade, Ele vai colocar os novos sonhos, Ele vai colocar os novos planos, Ele vai colocar a vontade que Ele quer que as coisas aconteçam agora e Ele vai fazer acontecer. Se o nosso coração estiver aberto, se o nosso coração estiver pronto para essas mudanças, estiver disposto. E às vezes, se não estiver pronto, esse é o momento de se preparar. Esse é o momento de abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração e falar assim: Deus, não importem as dificuldades que eu tenho passado, não importa o apego que eu tenho com essas pessoas, o apego que eu tenho com esse ambiente, o apego que eu tenho com essas coisas materiais. Isso nada vale, isso tudo vai ficar aqui. Mas o que vale é o meu coração com o Senhor. É o que o Senhor quer trabalhar na minha vida para me usar para fazer isso em outras vidas, né? Então é esse momento de abrir, rasgar o coração e falar assim: Deus, é o Senhor que vai fazer algo na minha vida agora. Independente se eu quero sair de tal ambiente, se eu não quero, se eu quero passar por essa mudança, eu quero abrir o meu coração, eu quero que o Senhor me ajude a aceitar esse novo tempo, a aceitar esse tempo de mudança, esse tempo de tratamento, esse tempo de cura, esse tempo de restauração de sonhos, né? E eu quero te ajudar, né, com esse compartilhamento. Aqui fala: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para que a gente venha se aperfeiçoar, né? Se Deus tem colocado algo no seu coração nesse momento de mudança, então se aperfeiçoe, sabe? Se Deus está te falando assim, se aperfeiçoe naquele grupo de dança. Eu falo isso porque eu gosto muito de dançar. Se é isso que Deus está te falando hoje, se Deus te fala, se aperfeiçoe na palavra, comece a ler, comece a estudar, se aperfeiçoe na sua faculdade, se aperfeiçoe no seu trabalho. Se esse é o momento de você se dedicar aonde Deus tem colocado no seu coração, então se aperfeiçoe, né? Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que para Ele é agradável. O que para Ele é bom, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, se nós cremos que a vontade dEle é tudo isso para a nossa vida, nós temos que fazer, nós temos que abrir o nosso coração, abrir mão das coisas que passaram, abrir mão e prosseguir, seguir o alvo, né? Alcançar, que o nosso alvo é Jesus Cristo, né? Nosso alvo é viver, é ser como Ele, é andar como Ele andou. Então, com essas experiências que eu passei e com o que Deus tem falado na minha vida agora, eu queria te encorajar a comigo seguir esse novo tempo, seguir esse momento de mudanças, né? Eu falo isso porque, como eu já tinha falado, Deus mexe muito comigo em relação a mudanças. Quando eu acho que tô ficando bem aqui, Deus vai e muda tudo. Então eu penso assim, é um momento muito difícil, né? É muito difícil pra mim e eu tenho certeza que deve ser muito difícil pra você também, que tá passando por esse momento de mudança ou que talvez um dia tenha que passar, né? Esse momento de adaptação, de não conhecer, de ter que conhecer pessoas novas. Às vezes você tá em um país onde você não consegue se comunicar, né? Eu ainda tô aqui, tipo, em São Paulo, vim pra Minas Gerais. Então, assim, o que rola de má comunicação às vezes é só uma maneira de expressar alguma palavra e tal, e aí a pessoa não entende o que significa isso e tal, mas ainda a gente fala a mesma língua. Então imagina para quem Deus envia para algum lugar, né, para fazer missões, para morar em algum outro lugar diferente, para ficar um tempo em outro lugar. Deve ser difícil, sabe? Deve ser difícil essa adaptação de você ter que se alimentar só daquilo que tem, você não tem outras opções, né? De você ter que
abrir mão de coisas que você achou que era aquilo para sua vida inteira, né? E o Senhor fala, eu sou para sua vida inteira, né? O Senhor olha para você e fala assim, tudo isso aqui vai passar. Um dia tudo isso aqui vai acabar, né? E o que você vai trazer para sua vida eterna, né? O que você tem? Então, que a gente venha olhar para esse tempo de mudança, esse tempo de mexer no nosso coração, esse tempo de rasgar, de tirar as coisas velhas, de colocar as coisas novas, de voltar o nosso foco para Deus, de voltar a olhar para Ele, que esse seja um momento que a gente valorize, né? Esse tempo de mudança não é o tempo que acabou tudo, não, pelo contrário, é um tempo onde as coisas estão se renovando, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia na nossa vida, a cada manhã, né? Então, eu espero que essa mensagem possa te ajudar também, ela possa ser relevante para a sua vida. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder compartilhar, sabe? Tem várias coisas que eu gosto de contar para as pessoas e que eu pretendo contar nos próximos vídeos. Então eu encorajo a você que está passando por esse momento de mudança, né, a ser forte, a buscar a Deus. E se você não vê mais nada do que está acontecendo, você não consegue mais enxergar o que vai vir pela frente, não tenha medo, né? O Senhor está com você. Ore, busque, chore se precisar chorar. Isso é bom, sabe? A gente se apega a Deus e a gente fala, Senhor, o que eu tenho hoje é o Senhor e mais nada. E é o que vale, né? O Senhor já é tudo e nós não precisamos de mais nada, né? Tudo é passageiro. Então que esse tempo de mudança renove as nossas forças, renove as nossas vidas. Que você não pense mais, tudo acabou, está tudo acabado. Não! As coisas só estão crescendo, as coisas estão melhorando, estão amadurecendo. Então eu te encorajo a pensar dessa maneira agora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo postar mais e espero que vocês continuem acompanhando. Deus abençoe vocês. Até mais.